Muito bom dia, muito bom dia. Quarta-feira, 8 de maio, quarta-feira. Nós estamos aqui no Café com Saúde. Bom dia, Luciano. Como é que vai a inteligência artificial? Bom dia, pessoal que está chegando. Vamos aí compartilhando, vamos dando like, vamos chegando. O pessoal vai chegando. Nós estamos falando essa semana sobre câncer no Café com Saúde. Câncer. E eu vou começar quebrando um pouco, dizendo assim: você fica doente, nós ficamos doentes porque nós queremos. Como? É isso mesmo. Nós ficamos doentes porque nós queremos. Ou vamos aliviar um pouquinho? Nós ficamos doentes porque nós somos ignorantes. Isso mesmo, somos ignorantes. Bom dia, Flavião. Tudo bem? Como é que tá as corridas aí? Então, a nossa proposta dessa semana é falar sobre câncer de uma forma generalizada. Conversamos um pouco na segunda-feira sobre aspectos orgânicos e hoje vamos falar sobre aspectos emocionais. Então, você que está chegando, saiba que o programa Café com Saúde é um programa feito por mim, às segundas-feiras, quartas e sextas, às 8h01. 8h01 em ponto, nós estamos aqui, fica gravado, tem gente que assiste depois. E, nossa, bom dia, Cris. E a nossa questão é trazer vários aspectos de uma mesma doença, por exemplo. Então, a doença precisa ser vista sob vários pontos de vista. Infelizmente, querem ser donos da verdade, muitos dos padrões querem ser donos da verdade, falam, não, a doença é assim, ponto, acabou. Se você oferece uma outra perspectiva, você acaba não tendo espaço. O pessoal fala, não, isso é besteira, né? Então, é muito comum, ficou comum agora falar assim, o emocional, mas isso é besteira. Quer dizer, todo mundo sabe, inteligência emocional veio para ficar, os psicólogos, os terapeutas sabem disso, mas ninguém mergulha. Eu acho que tem que contar casos. Vou contar um caso recente, para você entender uma dinâmica de um raciocínio sobre uma doença, numa questão grave, né, que é o câncer, uma doença grave. Atenção, escrevam aí se vocês quiserem. Câncer não é uma doença maligna. Câncer não é uma doença maligna. Não coloquem isso. Câncer é uma doença, entre aspas, eu vou falar assim, é um meio de cura da alma. O câncer, eu sei, eu estou falando uma coisa meio absurda, né? Mas o câncer é um meio de cura da alma. E se você não entende nada de alma, mas eu não sou religioso, não é questão de ser religioso, é questão que você tem uma alma, você tem uma mente, você tem uma emoção, você tem um espírito. Isso aí já é natural. Então, eu vou contar um caso. Acho que contando um caso fica mais fácil. Me procurou esses dias uma paciente que não tinha nada e desenvolveu um câncer de intestino, na parte do intestino, na parte do duodeno. E eu, como sempre, bom dia, Thelma, como sempre, a gente vai ampliando, vai conversando e vai ampliando, e eu quero saber o que aconteceu, porque para mim é muito claro, você tem chama conflito, você tem um conflito interno muito grande, você não tem como resolver esse conflito, tem que ser, não é briguinha com o marido, briguinha com o marido é normal, né? É uma coisa que tira você do eixo, você não consegue, eu vou passar o exemplo para vocês entenderem. Você não consegue lidar com aquilo. Não consegue. Você não vê alternativa, você não vê saída. Então você fica numa briga interna. Uma briga interna. Vocês vão entender qual foi a briga dessa paciente. Um câncer de intestino. Apareceu em alguns meses, não sei o quê. Eu quero saber o que aconteceu dentro de mais ou menos um ano e meio, 2 anos, que é o tempo de maturação. Anota. Poxa, as doenças têm tempo de maturação? Rubens, tem, claro, umas são fulminantes, outras têm um tempo de maturação. Quando você põe uma semente de alface, acho que 1 mês, né, 2 meses, você põe uma semente de, sei lá, de manga, é uma árvore, sei lá quantos anos, né? Palmito, né? Palmito, às vezes, você nem colhe na tua vida. Então, vejam a doença, quando você está vendo a doença, você já está vendo a planta que cresceu. Mas foi colocado, presta atenção, foi colocado uma semente. Qual é a semente? A semente começou um conflito.
Então, eu estou aí conversando com a paciente, o marido, né? Isso aqui é um conflito. Qual é o conflito do intestino? O conflito do intestino é assim: alguma coisa que eu não consigo digerir. Mas, Rubens, eu não digiro bem o leite. Não estou falando disso. Eu estou falando de questões emocionais. A gente sabe, a metáfora do sapo, né? Uma vez a gente estava conversando num grupo e tal, e aí tinha uma criança perto, criança abaixo de 5 anos, 4 anos, ela não entende a abstração, né? Porque é tudo em concreto. E aí uma pessoa falou assim: eu engoli um sapo que vocês não têm ideia. A criança parou e ficou olhando horrorizada para a barriga da pessoa. Porque para a criança, presta atenção, para a criança até 4, 5 anos, onde ela ainda não está no concreto, ela está no concreto, só no concreto, ela entendeu literalmente como tinha engolido o sapo. E ela ficou assustada olhando para a barriga da pessoa que falou que engoliu o sapo. Nós entendemos as metáforas, nós entendemos as comparações. Criança não. Em algum nível, nós também não entendemos algumas metáforas. E se eu te disser que as doenças são metáforas da alma, mas o nosso ego infantil não interpreta? E por o nosso ego infantil não interpretar, eu adoeço. Olha, essa aí é uma tirada boa, hein? Ó, presta atenção no que eu falei agora. Isso aqui vale um tesouro. A nossa alma constrói metáforas, igual a criança viu lá. E a outra criança que viu assim: o teu pai está preso no trânsito. Ela ficou horrorizada, porque ela já viu o pai numa cadeia. Preso no trânsito, na criança de 5 anos, está numa cadeia. A criança não abstrai. E se eu te disser que o nosso ego, em relação à nossa alma, é o infantil, e não entende as metáforas, as abstrações que a alma coloca. Por isso, a gente acaba ficando doente. Se a gente conseguir entender a metáfora da alma, talvez a gente não precise adoecer, porque você entende a metáfora da alma. Bom, vamos voltando para esse caso. Então, eu falei para ela: tem alguma coisa que você não ingeriu, você não está digerindo, você não está engolindo. Não, não tem nada, está certo. E eu fico insistindo, porque eu sei. Ah, não sei o quê, não sei, mas aconteceu alguma coisa diferente? Não, não tem nada diferente. Alguma coisa te chateou? Né? Aí a pessoa, tem uma coisa que vem me chateando há algum tempo e que piorou muito de um ano para cá. Presta atenção. Eles são um casal aposentados. E, infelizmente, no nosso país, a aposentadoria não dá uma qualidade de vida muito boa. Se a pessoa quiser viajar, passear, usufruir, não dá. E eles construíram uma casa enorme há muito tempo, que eles têm mais de 50 anos uma casa grande, com quintal, com planta, com uma coisa. E o marido falou: mulher, a gente tem uma baita de uma casa, um patrimônio parado, e a gente com uma qualidade de vida ruim. Vamos vender. Racionalmente, presta atenção, racionalmente ela entendeu. Tanto que ela não discutiu com o marido. Não discutiu. Ele entendeu. Mas ela entrou num conflito interno violento. Por quê? A gente foi conversando e falou: a casa, para mim, representa a minha história da minha família. Meus filhos foram criados ali. A história do nosso casamento. Então, ela tinha na casa a história de vida dela. Ao vender a casa, é como se ela estivesse se separando da história dela. Presta atenção, vou fazer uma pergunta para você. É verdade? A casa é a história dela? Não, tem uma história na casa, mas não é a história dela. Mas não importa. Ela vinculou de forma muito intensa a história de vida dela, com os filhos, essa coisa toda, à casa. E aí o conflito, ela entendeu o que o marido falou, de uma certa forma ela viu que tinha razão, mas o emocional dela não. E ela, como eu falei, ela acordava de manhã, pensava assim: tem que vender a casa mesmo, a gente precisa ter uma qualidade de vida melhor, quero viajar. Na hora do almoço: mas não, eu quero que meus netos usufruam disso aqui, eu quero que meus filhos continuem usufruindo, aqui a gente tem a nossa energia. À tarde: mas também não vale a pena você ter uma casa desse tamanho e a gente não poder fazer um tratamento médico melhor, uma coisa melhor. À noite: mas aí eu vou me desprender, como é que eu vou sair da minha história? Porque, veja,
um ping-pong. Um ping-pong interno. A gente chama isso de polaridade. No caso, eu tinha duas partes dela. Mas esse nível, presta atenção, esse nível de conflito, ela tentava se convencer. Mas é uma tentando convencer a outra. Então, imagina que você tem dentro de você um corintiano e um palmeirense. Os dois com 1 milhão de argumentos. Tentando argumentar o outro a mudar de time. Vai mudar? Não vai mudar. Isto gera um conflito. Este conflito deixa a pessoa, eu vou falar uma palavra aqui, enlouquecida. Quem já não teve um conflito desse? Eu não sei o que eu faço isso. Enlouquecido. E aí o que acontece? Esse conflito, que pode deixar a pessoa enlouquecida, a alma não, o sistema, quando digo o sistema é a alma, não permite que a gente enlouqueça. Se a gente enlouquece, a gente perde a existência. Anote, se eu enlouqueço, eu perco a existência. Portanto, a minha alma não vai deixar eu me enlouquecer. Ela vai me tirar desse conflito. Como? Jogando para o corpo. E ali o que era? Uma coisa intragável. Bom dia, de Lisboa. Como vai? Alba. Vamos aí, vamos conversar de Lisboa, vamos fazer umas lives com Lisboa aí, vamos levar a nossa mensagem para Lisboa também, depois se quiser entrar em contato. A gente tem já conhecidos que estão em Lisboa, e a gente sabe que a Europa está precisando muito dessas visões, né? Então, o conflito dela gerou uma energia, digamos, de briga interna, eu costumo dizer que puxa para um lado, puxa para o outro, não sai do lugar, onde o organismo falou, não, tá difícil de engolir isso aí, tá difícil de digerir. Então, para o organismo, se você puser uma pedra lá e não digerir, ele vai tentar digerir, ou você pôr uma ideia lá, é a mesma coisa. O organismo fala, eu preciso criar alguma coisa no meu intestino, eu preciso fortalecer meu intestino, eu preciso pôr células mais fortes, ácidos mais fortes, para digerir esse troço que não está saindo daí. Porque se esse sapo não sair daí, aí eu vou ter um problema sério. Então, o corpo faz o que na selva, se uma raposa engolir um osso e o osso ficar parado ali, ela tem que dissolver esse osso rapidinho, porque não tem como fazer endoscopia para tirar ela. Então, ela vai ter que fazer um câncer para esmagar aquele osso para poder sobreviver. Percebe? Então, tem toda uma dinâmica. Da onde eu tiro isso aí? Dr. Hammer. E olha que interessante, o organismo é muito inteligente, né? Quer dizer, claro, quem fez o nosso sistema é muito inteligente, né? É uma força superior a qualquer uma de nós, tá? Cada função, pela função você determina o que está falando da doença. Olha que interessante. Então, o intestino é para absorver, e o que eu não absorvo, eu jogo para fora. Eu tenho que fazer essa seleção. Mas se eu não consigo absorver, se tem uma coisa ali encaquerada que não sai, eu vou criar um mecanismo de tentar digerir aquilo, jogar para fora, fazer alguma coisa desse. Tanto que alguns tumores de intestino, olha o que eu vou falar, alguns tumores de intestino, eles acabam, no momento de cura, que tem uma fase de cura, na fase de cura, você tem sangramento intestinal. Porque como é que o corpo cura um tumor? Você tem um tumor lá, como é que o corpo pode curar um tumor no intestino, por exemplo? Fazendo sangrar. Então, ele vai dissolver o tumor sangrando. E muitas vezes é nesse momento que você encontra o tumor, você já está na fase de cura, mas o sistema diz que você tem um câncer, e aí você tem todo um outro conflito. Porque, segundo o Dr. Hammer, da Nova Medicina Germânica, quando o médico dá o diagnóstico, fala, você tem câncer, é outra paulada. É outra paulada. Tanto que você vai achar estranho que eu vou falar. Eu quero dar um exemplo aqui, que eu li nos livros dele, e é difícil ter essa coragem, mas eles falam assim, leucemia. Então, uma criança, 11 anos, 12 anos, faz uma leucemia. Meu Deus, né? Estratégia. O que fazem muitos seguidores da Nova Medicina Germânica? Eles não fazem nada. Eles dão uma estrutura para a criança. Por quê? O quadro de leucemia,
É um quadro de se sentir desvalidado, se sentir com menos-valia. Então, imagina a criança na escola, passou por um bullying, uma gozação, isolaram ela. Se aquilo para ela for violento, ela vai se sentir diminuída, invalidada, vai se sentir menos-valia. O sentimento de menos, o organismo faz o quê? Ele aumenta as células de defesa. Presta atenção no que eu falei agora. O sentimento de menos aumenta o quadro de células brancas, que é uma reação de se sentir menos. Em a criança passando por aquilo, o organismo sozinho, poderá parar de fabricar mais células brancas, né, através da medula e tal, e regularizar de novo. Então, eles têm relatos de alguns casos, ficou sabendo que a leucemia não mexe, fica observando, vai fazendo exame, mas... E aí, muitas vezes, cura sozinho. E se eu te disser que tem muita doença que cura sozinha? E que muitas vezes, eu vou dar um tiro no meu pé. Muitas vezes o médico atrapalha. Porque o sistema de cura do corpo está se encaminhando. E o sistema de saúde hoje é altamente invasivo. Então, às vezes, impede do corpo construir a sua própria cura. Mas é óbvio que quando chega um paciente com câncer para mim, eu digo para a pessoa me fala, doutor, tirou tudo, essa moça tirou tudo, as margens estão todas livres, não tem nenhum tipo de metástase nem nada, tá? E eles estão vendo como é que vai fazer quimioterapia e radioterapia. Aí eu me pergunto, né? Não tenho como. Se tirou tudo, se não tem mais nada lá, qual a diferença entre você, que não tem câncer, e ela, que tirou tudo? Ah, ela teve. Tá. Qual a diferença? Porque você também. Nós também temos células cancerígenas que o corpo vai limpando o tempo todo. Qual a diferença? Então não tem muita lógica. Porque fala, mas se tirou tudo, por que vai fazer tratamento agressivo, como uma quimio-rádio? Ah, porque primeiro não sabe o motivo do câncer. Né? Ninguém teve na família, a pessoa teve, não sabe. Ah, porque a gente precisa deixar o corpo preparado para se ver outro câncer. Mas o outro câncer vai vir se tiver outro conflito. Rubens, o doutor Hammer fala o quê de metástase? O que são metástases? Metástases são quando o tumor nasce em outros órgãos, né? Ele vai ter em outros órgãos. Aí você fala, existe metástase? Segundo o doutor Hammer, não. Eu vou dar um exemplo também. Uma paciente que me procurou, ela tinha tido a história dela. Ela fez um câncer de mama. O câncer de mama tem um aspecto emocional específico. Nós vamos falar aqui de vários tipos de câncer. Nós vamos mergulhar. Ela tinha tido um conflito, que era um conflito com um relacionamento violento, e ela fez um câncer de mama. Como fez o câncer de mama, em vez de resolver o conflito, em vez de limpar o trauma, tirar essa coisa, não. Tudo bem. Vai para quimioterapia e cirurgia. Ela tinha uma característica, essa senhora, tinha uma questão com a beleza, tinha uma questão com o corpo muito forte. E ela, então, fez uma mastectomia. Mastectomia é quando você tira a mama toda. E não fizeram, no ato da cirurgia, não puseram uma prótese. Não puseram a prótese. Eu sempre aconselho hoje em dia, se a pessoa for para mastectomia, coloque a prótese. Porque quando ela olhou no espelho e não viu a mama, ela teve um conflito violento de não se sentir estruturada. Anote a palavra. Porque a palavra vai dar a função, você vai entender para onde vai a metástase. Vamos ver se vocês entendem. Vamos lá. Ela não se sentiu desestruturada. A mensagem que ela deu para o corpo dela, estou sem estrutura. Eu estou sem estrutura. Eu estou sem estrutura. Num conflito violento, aonde o corpo vai aumentar as células, que a gente chama de cancerígenas, são células
para aumentar a estrutura dela. Onde é a estrutura do corpo dela? Vamos ver se alguém chuta aí. Qual é a nossa estrutura? Presta atenção, precisa ter raciocínio. Qual é a estrutura? E aí fala, o câncer de mama costuma dar metástase para tal lugar. Mas aí depende. Ela se sentiu desestruturada, ela mandou uma mensagem que ela precisava ficar estruturada. Ora, o que é a nossa estrutura? Osso. Osso é estrutura. Qual a principal estrutura? Coluna. A nossa estrutura. O que? O nosso caule, né? A nossa estrutura, os ossos. Isso aí, Isabel. Coluna. Isso mesmo. É isso mesmo, Alísia. Então, o que aconteceu? Ela fez uma metástase, isto é, ela fez um outro tumor, um outro câncer, na coluna. Mas por quê? Porque ela mandou uma mensagem desequilibrada, desestruturada, não tem estrutura, e isso virou um conflito violento até que o corpo falou, não, você está sem estrutura, a gente vai aumentar a estrutura. Fez metástase na coluna. Bom, faz metástase na coluna, o que acontece? O tratamento é violento, aumenta muito quimioterapia, radioterapia, são tratamentos muito agressivos. E aí, com esse tratamento altamente agressivo, ela começou a ficar com muita dificuldade de se alimentar, porque a quimio era muito forte. E aí, ela começou a ter medo de não conseguir comer. Não conseguindo comer, qual era o medo dela? De morrer de inanição. Porque eu não consigo comer, eu não vou ter nutriente. Eu vou morrer de inanição. Bom, o medo dela, o conflito dela foi tão grande de inanição que ela, então, começou a construir nesse circuito emocional, ela começou a construir digamos assim, uma dispensação. Pegou a dispensa do corpo dela e começou a colocar alimento na dispensa. Rubens, a gente tem uma dispensa no corpo? Tem uma dispensa. A gente tem uma dispensa, um armário de alimentos lá, onde a gente guarda energia, como se a gente guardasse alimento. Alguém sabe onde fica a nossa dispensação? Olha que... Mas eu acho tão lógico, né? É claro, vou morrer de inanição, então eu preciso ter uma dispensa, preciso deixar... Não tem comida, não vou conseguir, eu preciso pôr dispensa. Aonde é que a gente põe a dispensa? Vai ser um pouco mais complicado. No fígado. É isso mesmo, o fígado tem gliconeogênio. Por isso que o diabético fala, não comi nada e aumentou o diabetes. Claro, porque o corpo vai lá e pega o glicogênio, o de lá e vira a glicose. Então, o nosso fígado é uma dispensa. É uma dispensa. É o armário de dispensação. Ué, vou morrer de fome. Numa loucura, num sistema, o corpo foi lá e fez o quê? Aumentou a reserva de alimentos no fígado. E como é que ele aumentou? Aumentou com mais células, com mais coisas que tinham lá. E aí vira o quê? Um tumor no fígado. Aí ela fez uma metástase no fígado. Você está entendendo o caminho? Então, primeiro, se ela tivesse resolvido logo a questão afetiva e emocional, rapidamente, então eu sempre sugiro, não fique cozinhando problema. Você fica cozinhando problema, eu tenho que falar de mim, né? Porque eu passei por um tranco muito grande na minha vida, e eu na época eu achei que era maior do que o problema, eu não sabia como sair, e eu comecei a cozinhar o problema, e eu falei, não, eu preciso sair daqui rápido, porque senão eu vou encontrar um câncer. Eu já sabia até o tipo de câncer que eu ia ter, como sistema, e eu comecei a correr, buscar terapia, fazer meu trabalho, fazer um monte de coisa comigo, e você sabe quando você está indo numa estrada e você vê o caminhão vindo, e você vai desviando, e eu raspei, tanto que eu fiquei com umas coisas estranhas no corpo, que não construiu o tumor, mas também eu fiquei com umas coisas aí que talvez depois que eu desencarnar, vamos ver, o pessoal quiser fazer uma biópsia aí, vai encontrar alguma coisa em algum lugar aí, porque ficou lá. Não desenvolvi uma doença, porque eu corri para resolver. Eu sabia. Então, hoje, quando a pessoa está aí cozinhando uma coisa, eu já fico aflito, entre aspas, falo, vamos sair disso.
Vamos sair disso. A proposta que eu tenho para você é, não fique cozinhando, vai buscar ajuda, vai falar com o padre, vai falar com o pastor, vai falar com o diretor da casa espírita, vai fazer terapia, faça alguma coisa, não fique cozinhando muito tempo o processo. Porque se você ficar cozinhando muito tempo o processo, o teu sistema, a tua alma fala, vamos resolver isso aí. Você não vai ficar com essa mente desse jeito. Sem dormir, fica com problema sem dormir. Então, se você puder compartilhar e falar assim, se você está tendo um problema, uma dificuldade, que você perde o sono, mas é um conflito que te tira o sono violentamente, você precisa sair disso. Senão o teu sistema, a tua alma, vai trazer para você algum tipo de doença. Para você sair desse processo. Porque aí você vai se preocupar com outra coisa, sai daquilo lá. Muito complicado, pessoal. É muito confuso, mas você vê que tem um raciocínio. E cada tumor, o Dr. Hammer fez um trabalho fantástico. Ele identificou cada tumor pela sua biologia, comparando na natureza como é que o animal fica doente. Como é que eu vou dar um exemplo, vale a pena, aqui temos 5 minutinhos. Uma leoa na selva, dá à luz a 3 filhotes. 3 filhotes. Esses filhotes ficam lá, vão sendo amamentados, ainda amamentando, eles vão crescendo, e eles começam já a pesquisar o ambiente. A leoa fica de olho, vai um aqui, outro lá. Tem um que quer fazer medicina integrativa, vai se meter em outras coisas, sai, vai para um lugar lá, cai num barranco e se machuca muito. Ela vai lá, esperta, captura ele, volta. Ele está muito machucado. Um risco de vida. Automático, tá? Automaticamente aciona no cérebro dela um programa, código de computador, programa. Esse programa chama Programa de Sobrevivência de Si e da Espécie. Nesse momento, esse programa aciona, lembra uma mensagem para a mama esquerda, não para a mama direita, para a mama esquerda, com a seguinte mensagem: produza aí um leite especial. Esse leite, para ser produzido, a mama tem que começar a crescer com mais células, que vão produzir um leite mais especial. Presta atenção, esse leite é 600 vezes mais nutritivo do que o outro leite da outra mama, que ela vai dar para aquele filhote. Enquanto o filhote estiver precisando desse leite, a mama está crescendo, pondo célula para trabalhar e produzindo esse leite que é muito forte. Ele tem até um cheiro ruim. Se você olhar essa mama e tirar um pedacinho dessa mama, que está fazendo um leite mais forte para salvar o filhote, você tem células de câncer. É um câncer. É um câncer que foi crescendo. Enquanto o filhote precisar, vai crescendo. Ou o filhote fica bom ou morre, para. Não precisa mais. Opa, para o programa. Aí o sistema, né? O organismo, se o organismo tiver o que a gente chama de bacilos de Koch, que é o bacilo da tuberculose, ele vai lá, é isso mesmo, as bactérias trabalham a nosso favor. Vai lá e come o tumor. Come o tumor. Não tem. Aí o corpo vai lá e faz o quê? Um novelo. Faz um nódulo. Tá bom? Não precisa mais? Vamos lá, enrola aqui. Tá. Não, tá lá o nódulo. A leoa tá ótima, para cima e para baixo, não sei o quê. O filhote está bem. Aí ela acaba caindo na mão de um veterinário. O veterinário palpa e fala, tem um nódulo aqui na mama dela. Se encontra nódulo, o que eles vão fazer? O que faz quando encontra nódulo? Que a medicina fica desesperada, que não pode ver nódulo, fica desesperado. Vai lá fazer uma punção com biópsia. Só que, lembra, as células eram cancerígenas. O corpo fez aquele processo de novelamento, fez um nódulo. Quando ele tira a célula lá de dentro, ele encontra células cancerígenas. Mas a leoa não tem mais câncer. Ela teve, o corpo resolveu e ficou paradinho o nódulo lá. Esse nódulo vai ficar quanto tempo? O resto da vida dela. Não vai crescer, não vai dar metástase. Não, já resolveu.
Já resolveu. Aquele nódulo está lá. Agora, você vai lá, cutuca, cutuca, cutuca. Aí faz quimioterapia, tá aí. Então, uma coisa que já estava, que a natureza já tinha curado, aí o homem entra trazendo todo um conflito, todo um problema. Eu já tive casos assim. Chegou uma moça para mim uma vez, ótima, saudável, uma jovem bonita, saudável. Falei, doutor, eu estou aqui porque eu tenho um tumor, um câncer na mama. Falei, mas você está tão bem? Então, aí eu expliquei para ela, falei, olha, isso aí foi da mama que foi, a gente analisa, foi um conflito muito grande que você teve afetivamente. Como é que é hoje? Hoje eu tenho um namorado fantástico, a gente vive muito bem. Mas e aí? Doutor, eu tive um relacionamento, o cara me perseguiu, me agrediu, me ameaçou. Quer dizer, ela viveu um inferno, mas ela se safou. Enquanto ela viveu aquele inferno, o corpo dela construiu esse tumor. E como ela se safou, como ela resolveu, como ela saiu daquilo, o corpo fez o nódulo e deixou lá. Eu quero que vocês compartilhem o meu pesar agora. E eu não posso, claro, que eu nunca vou falar isso para um paciente, mas olha a minha angústia sabendo disso. Se não tivesse encontrado esse nódulo, ela ia viver trocentos anos sem problema nenhum. Encontraram esse nódulo. Deram o diagnóstico que ela está com câncer. Cirurgia, quimioterapia, radioterapia. Como é que ficou a vida dela? E imagine que eu vou falar, mas nem pensar, não posso falar. Não posso falar. Não posso. Porque os protocolos, eles estão aí para ser usado e tal. Eu não posso falar. De jeito nenhum. Às vezes a pessoa vem, o que eu faço? Eu falei, não, você tem que seguir imagina. O pessoal que lida com isso aí, que o índice de não sucesso é muito grande, se a pessoa fizer fora do protocolo dele, meu Deus, o professor Lei Ribeiro deu um suporte para um cara famoso aí, mas ele deu um suporte, meu Deus, os outros podem fazer o que quer, né? Faz químio, o pessoal morre, tudo bem, mas se você fizer uma coisa diferente, que está fora do protocolo, você é um criminoso. Tá? Então, é muito delicado. E a pressão que a pessoa tem, quando a pessoa tem câncer, a pressão que ela sofre é muito forte. É porque é o médico falando, o oncologista, a pessoa não consegue não fazer. Mesmo que ela tenha outra ideia, queira fazer alguma outra coisa, não consegue. Então vai chegar um dia onde vamos poder fazer. E aí a pergunta é, se esse médico fez um trabalho fantástico, curou muita gente, e curava 95% das pessoas com câncer, Dr. Hammer, na Alemanha, em 1980, sem cirurgia, sem quimioterapia, sem radioterapia. Tratamentos naturais. Só que por causa disso, ele começou a incomodar, né? Porque as pessoas não faziam mais os tratamentos convencionais. E não fazendo os tratamentos convencionais, tem uma questão uma coceira aqui, tem uma questão que é muito importante, né? Você já entendeu? E ele foi, então, perseguido. Então, quiseram provar. Ele foi uma prova. Pegaram lá, pela tomografia ele fazia o diagnóstico. Tomografia cerebral. Sem saber a história. Pegava a tomografia da pessoa e falava, essa pessoa tem um problema com o marido, essa pessoa tem um problema de desvalia, essa pessoa tem um problema que não engoliu uma coisa, esse aqui perdeu o território. E ele acertou 100%. Olhando a tomografia, ele falava a história da pessoa. O cara é um gênio. Um gênio. Quem conheceu, ele falou que ele era um iluminado. Mas ele perdeu o diploma, ele perdeu ser professor da faculdade que ele era, ele não podia mais atuar, foi visto como se fosse um charlatão, foi perseguido, foi preso. Ele ficou preso, porque ele curava as pessoas, ficou preso durante os 2 anos. Depois que conseguiram libertar ele, ele tinha que se esconder. Tentaram matar ele 9 vezes. Então, se eu um dia descobri uma cura aqui, não faço alarde. Aqui, papá, você aqui. Como? Não. Então, a gente não vive ainda num mundo onde você pode trazer isso aí. E por que os serviços de oncologia não estudam ele? Nem sabem que ele existe. Não estuda. Vamos ver. Vamos fazer uma estatística? Vamos ver os problemas emocionais de todas as pessoas que têm câncer? Tem interesse? Imagina. Bom, pessoal, eu quero agradecer.
Hoje eu fiz aqui no Instagram, junto com você aqui no YouTube. Eu quero dizer para você que nós estamos muito contentes por estar aqui conversando com vocês. Eu estou divulgando minha Onda do Bem. A Onda do Bem é um curso que eu faço de ansiedade, está todo ele um curso gravado, tem uma plataforma, tem vários tipos aí. Então, se você tem interesse em trabalhar a tua ansiedade e resolver a tua ansiedade, saber administrar a tua ansiedade, a gente entende que fez um trabalho bem interessante, as pessoas estão se dando bem. Eu sou novo ainda nesse processo, mas do curso, mas eu já trabalho com ansiedade há mais de 30 anos. Resolvi a minha, depois que eu resolvi a minha, percebi que eu tenho que ajudar as pessoas também a resolver a ansiedade. Então, se você tem interesse em trabalhar, se você é um terapeuta, quer aprender, ou se você quer aprender sobre você, entre em contato conosco na Onda do Bem, ou no meu Instagram, tem aí o link, né, que é a Onda do Bem, que é o curso de ansiedade. Quero dizer para vocês também que nós temos aí uma nova oportunidade agora, uma parceria que a gente fez, e se você tem convênio médico, às vezes isso pode te facilitar muito o atendimento, né? Que a gente tem aí hoje uma parceria muito boa. Se você tem um convênio médico, fala, eu tenho um convênio médico e tal, aí a gente pode entrar. Então, entre em contato conosco que a gente vai explicar sobre essa parceria que a gente tem para quem tem convênio médico com reembolso, tá? Que ajuda bastante a fazer vários outros tipos de processos. Robson, é segunda, quarta e sexta. Segundas, quartas, às 8h01 da manhã. Tá bom? Seja bem-vindo. Muito obrigado, pessoal. Abração. Até sexta-feira, onde a gente vai falar câncer, aspectos vibracionais. Tá bom? E aí, se você não está inscrito no canal, se inscreva. E compartilhe. Talvez algumas pessoas precisam ouvir algumas coisas nesse sentido, que estão aí num momento difícil, né? Não sabem o que fazer. Pode ser que elas tenham uma nova luz, um novo processo de entendimento. Legal, pessoal. Vamos lá.